Antigamente eu costumava acreditar que para viver um grande amor valia tudo. Era importante a gente lutar muito para fazer esse amor acontecer. Depois de muito tempo e estudando bastante sobre o amor, eu comecei a me questionar: quanto tempo vale a pena lutar por um amor? 1 ano, 10 anos, 15 anos, 30 anos, uma vida toda? Qual que é o momento da gente desistir realmente desse amor? É quando ele passa a comprometer a sua saúde. Eu não estou falando só de saúde física, embora isso aconteça, mas de saúde emocional e também da saúde física. Por que é tão importante a gente pensar nessa questão da saúde? Gente, saúde é aquilo que a gente tem de mais importante na nossa vida. Sem a saúde, a gente não consegue viver uma série de coisas. Sem saúde eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, eu não consigo estar muitas vezes com os meus amigos ou com a minha família, eu não consigo fazer nada do que eu gosto porque eu vou ficar extremamente limitada. Só que saúde é uma coisa interessante porque parece algo tão básico que a gente só vai se dar conta o quanto a saúde é importante depois que a gente perde a saúde. E vou te falar uma coisa, recuperar a saúde é muito difícil. Você vai precisar de tempo, dependendo do tanto que a sua saúde estiver comprometida. Você vai precisar de ajuda de vários profissionais. Você vai precisar se esforçar muito, estar muito comprometida e muitas vezes você vai precisar gastar também para recuperar essa saúde. Ou seja, não é um bom negócio. A nossa saúde ela precisa ser prioridade. Mas como é que eu sei que a minha saúde já está sendo comprometida em um relacionamento? Vou falar para vocês tanto a nível emocional quanto a nível físico como é que a gente vai identificar os comprometimentos, tá certo? Primeiramente, a nível emocional. Quando eu começo a adoecer no relacionamento, eu começo a me sentir extremamente ansiosa. Se você já era ansiosa antes, você fica muito mais ansiosa. Às vezes você fica tão ansiosa que você passa a desenvolver algumas crises de ansiedade e em alguns casos até transtornos de pânico. Junto com a ansiedade, geralmente vem uma sensação de angústia muito grande. Seu coração fica bem apertadinho, você costuma ter uma sensação do nó na garganta, você fica extremamente sensível, qualquer coisa você tem vontade de chorar. Você passa a ter aquela sensação de que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer, principalmente alguma coisa ruim ligada ao seu relacionamento. Além disso, você começa a ficar triste. E começa a sentir muito mais essa tristeza, né, do que a alegria em relação ao seu relacionamento. Essa tristeza ela pode ficar tão profunda que em algum momento você vai ficando melancólica e você pode inclusive desenvolver uma depressão. Nesses casos é muito comum também a nossa autoestima ficar muito comprometida. A gente vai ficando cada vez mais insegura, nós começamos a nos sentir inferiores às outras pessoas, incompetentes, incapazes, então a sensação é muito ruim. Mas de tudo, o que eu acho pior é a sensação de que a gente perdeu a nossa paz. Geralmente, relacionamentos que nos adoecem causam tanto estresse que a gente, em algum momento, a gente inclusive tem a sensação de que a gente vai enlouquecer. Então, esses sinais a gente precisa observar com muito cuidado, são sinais emocionais. Quando o adoecimento ele já fica mais profundo, a gente começa a ter sinais físicos. Ou seja, se está no corpo, significa que já está muito grave. Quando o corpo começa a conversar com você, é porque você realmente está precisando prestar atenção. Mas quais então são os sinais físicos? Geralmente a primeira coisa que começa a ficar comprometida é o sono. Então eu começo a desenvolver uma insônia ou uma dificuldade de dormir. Como eu já estou muito ansiosa, né? Geralmente isso compromete o sono. Ou, às vezes a situação está tão ruim que eu quero dormir o dia inteiro para fugir da realidade. Então, as alterações no sono, elas são muito importantes. Por quê? Porque sem o sono reparador, que é aquele que mantém a nossa saúde, todo o nosso rendimento ao longo do dia, das semanas e dos meses vai ficar comprometido.
Além do sono, outra função que é muito importante, que fica também comprometida, é o nosso apetite. Então, quando a gente está muito angustiado, muito ansioso, muitas vezes ou a gente para de comer e aí a gente perde muito peso e começa a se sentir bastante fraco, ou a gente começa a comer demais para anestesiar a dor. É muito comum, quando a gente está num relacionamento adoecido, a gente ganhar muito peso ou perder muito peso. E os dois são igualmente ruins, tá certo? Uma outra situação que acontece muito no corpo é a imunidade abaixar. A imunidade fica tão baixa que você está sempre tendo doenças, você fica gripado constantemente, né? Ou você desenvolve outras doenças que antes você não tinha. Isso é muito desconfortável. E por fim, você tem uma queda de energia tão grande, porque você se sente muitas vezes tão desgastada com tudo que está acontecendo, que você já não tem mais ânimo para fazer as coisas. Você está sempre desanimada, você está sempre sem energia, parece que está com preguiça de fazer coisas que antes você gostava muito de fazer e que nesse momento você não sente mais tanta vontade. Então, todos esses sinais, eles precisam ser considerados. Quanto mais sinais, mais sintomas você tiver, mais risco a sua saúde está correndo. Só que a gente precisa observar uma coisa, a gente tem que observar se esses sinais, eles já não aconteciam antes do relacionamento. Porque se ele já aconteceu antes do relacionamento, significa que pode ser que eles não estejam ligados à sua relação, estejam ligados a outros eventos da sua vida. E uma outra coisa que eu acho que é bastante importante a gente avaliar. Quando a gente está numa relação, é como se a gente estivesse dentro de um barco remando a dois. E para a gente conseguir vencer, né, o mar, precisa que os dois estejam remando. Quando um dos dois decide que não vai remar mais ou vai pular fora do barco, o outro, se ele permanecer remando, ou seja, se ele permanecer lutando por esse relacionamento, ele vai remar até a exaustão, ou seja, existe uma grande possibilidade da pessoa que continua lutando adoecer. Então, será que você está dentro do barco remando sozinho? Será que não está no momento de parar de remar? Então, gente, observe bastante tudo isso. Saúde é aquilo que a gente tem de mais importante na nossa vida. E nada, nem ninguém vale a nossa saúde. O preço é alto demais a se pagar. Ame com saúde.